Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar sobre algo que desafia a lógica humana, confronta o orgulho do intelecto e expõe o coração do Evangelho, a loucura da pregação e o poder da cruz. A Bíblia declara em 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O que o mundo chama de loucura, Deus chama de poder. O que o homem despreza, Deus usa para transformar destinos eternos. Vivemos em uma geração que valoriza a razão, a ciência, a eloquência e o status. O mundo busca sinais, provas, argumentos sofisticados. Mas Deus escolheu um caminho completamente diferente. Uma cruz. Um instrumento de vergonha, dor e morte, tornou-se o símbolo máximo da redenção, do amor e da vitória eterna. Para os judeus, a cruz era escândalo. Como aceitar que o Messias, o ungido de Deus, morreria pendurado em um madeiro? Para os gregos era loucura. Como crer que a salvação do mundo viria por meio de um homem crucificado? Porém, para aqueles que creem, Cristo crucificado é sabedoria, justiça, santificação e redenção. A loucura da pregação não está na falta de sentido, mas no fato de que ela não depende da sabedoria humana. Deus não confiou a salvação do mundo à filosofia, à política ou ao poder militar. Ele confiou a pregação simples da cruz, anunciada por homens e mulheres comuns, cheios do Espírito Santo. A cruz revela o quão sério é o pecado. Não foi com ouro, prata ou boas obras que fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. A cruz expõe a incapacidade humana de se salvar a si mesma e revela a suficiência total de Cristo. Ali todo orgulho é quebrado. Ali toda a vanglória humana cai por terra. Na cruz, Jesus carregou nossa culpa, nossa dor, nossa condenação. Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O mundo vê derrota, o céu vê vitória. O mundo vê fraqueza. Deus manifesta seu poder. A loucura da pregação continua hoje, em um tempo em que muitos querem um evangelho confortável, sem renúncia e sem cruz. Deus ainda nos chama a pregar Cristo crucificado. Não um Cristo apenas como exemplo moral, mas como Salvador, Senhor e Redentor. O poder da cruz transforma corações endurecidos, restaura vidas destruídas, liberta cativos e dá esperança aos que estavam sem futuro. Nenhuma filosofia muda o coração como a cruz muda. Nenhum discurso motivacional salva, como a mensagem do Calvário salva. Quando pregamos a cruz, o Espírito Santo age. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele revela que a salvação não vem de nós, mas do sacrifício perfeito de Jesus. A pregação pode parecer simples, até fraca aos olhos humanos, mas nela opera o poder sobrenatural de Deus. Que nunca nos envergonhemos da cruz. Que nunca tentemos substituí-la por mensagens mais aceitáveis ou populares. Paulo declarou: quanto a mim, não me glorie, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que encontramos perdão, reconciliação e vida eterna. Que a igreja continue proclamando essa loucura que salva, esse escândalo que liberta, esse poder que transforma. Porque enquanto houver pregação da cruz, haverá salvação, haverá esperança e haverá vida. A mensagem da cruz sempre causou impacto, porque ela confronta diretamente a maneira como o mundo pensa, avalia e define o poder, sucesso e sabedoria. Quando a Bíblia afirma que a cruz é loucura para os que perecem, ela não está dizendo que o Evangelho é confuso ou vazio de sentido, mas que ele não se encaixa nos padrões humanos de lógica e mérito. O ser humano, marcado pelo orgulho e pela autossuficiência, prefere caminhos que exaltem sua inteligência, sua força e suas conquistas. A cruz, porém, segue na direção oposta. Ela expõe a fragilidade humana e revela que a salvação não pode ser conquistada, apenas recebida. Para o mundo, é inconcebível que a resposta definitiva de Deus para os problemas da humanidade esteja em um homem crucificado. A cruz era um símbolo de humilhação, vergonha e derrota. Era o instrumento reservado aos piores criminosos, aos rejeitados e amaldiçoados. Anunciar que o Filho de Deus morreu nesse madeiro parecia absurdo, ofensivo e escandaloso. Ainda hoje, muitos rejeitam o Evangelho porque esperam um Deus que se manifeste apenas em glória, poder visível e sucesso imediato.
A cruz frustra essas expectativas porque nela Deus escolheu vencer através da entrega, do sofrimento e do amor sacrificial. O mundo valoriza resultados rápidos, força dominante e reconhecimento público. A cruz, porém, fala de renúncia, obediência e confiança total em Deus. Para a mentalidade natural, isso soa como fraqueza. Como pode haver poder na morte? Como pode haver vitória na rendição? Como pode haver glória em um corpo pregado em madeira? Essas perguntas revelam um conflito entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Deus não age segundo os critérios do mundo, porque seu objetivo não é impressionar, mas salvar. Aqueles que creem começam a enxergar a cruz de forma completamente diferente. O que antes parecia loucura passa a ser entendido como poder. Não um poder agressivo ou opressor, mas um poder transformador. O poder da cruz não se manifesta impondo medo, mas gerando arrependimento. Não se revela pela força das armas, mas pela mudança do coração. Não domina territórios, mas liberta almas. É esse poder que convence o pecador, restaura o quebrantado e dá nova vida àquele que estava espiritualmente morto. A cruz revela uma verdade profunda: o ser humano não consegue se salvar a si mesmo. Essa é uma das razões pelas quais ela é rejeitada. O orgulho humano resiste à ideia de depender totalmente de Deus. Preferimos pensar que podemos melhorar, evoluir e merecer a aprovação divina. A cruz destrói essa ilusão. Ela declara que o pecado é tão sério que exige um sacrifício perfeito e que nenhuma boa obra seria suficiente para resolver o problema. Para muitos isso é ofensivo. Para os que creem, é libertador. Ao reconhecer que a cruz é o poder de Deus, o cristão entende que a salvação não está baseada em desempenho, mas em graça. Isso muda completamente a forma de viver a fé. Não seguimos a Cristo para conquistar o amor de Deus, mas porque já fomos amados. Não obedecemos para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos. Essa verdade, que nasce na cruz, gera uma fé humilde, profunda e cheia de gratidão. O poder da cruz também se revela na forma como ela alcança pessoas improváveis. Deus não escolheu um método que dependesse de status social, nível intelectual ou posição religiosa. A mensagem da cruz pode ser anunciada a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Um coração simples pode compreendê-la, enquanto uma mente orgulhosa pode rejeitá-la. Isso demonstra que o poder não está no pregador, na eloquência ou na estrutura, mas na própria mensagem. Onde a cruz é proclamada com fidelidade, Deus age. Para os que creem, a cruz se torna fonte de esperança. Ela prova que Deus entra na dor humana e não permanece distante do sofrimento. Cristo não venceu ignorando a realidade da dor, mas passando por ela. Isso dá sentido ao sofrimento do cristão, pois sabemos que Deus pode transformar até aquilo que parece derrota em instrumento de redenção. O mundo foge da dor, Deus a usa para revelar seu amor. Quando a igreja compreende que a cruz é poder, ela deixa de buscar validação nos aplausos do mundo. Não há necessidade de adaptar a mensagem para torná-la mais aceitável, porque a força do evangelho não está na aprovação humana. A cruz sempre dividirá opiniões. Alguns a rejeitarão, outros abraçarão. A missão da igreja não é torná-la menos ofensiva, mas anunciá-la com verdade e amor. Crer no poder da cruz é aceitar que Deus age de maneiras que ultrapassam nossa compreensão. É confiar que aquilo que parece loucura aos olhos humanos é, na verdade, o plano perfeito de Deus. É descansar na certeza de que a cruz não foi um acidente, mas o centro da história da salvação. Nela, o amor venceu o ódio, a graça venceu o pecado e a vida venceu a morte. Para os que creem, a cruz deixa de ser apenas um símbolo religioso e se torna o fundamento da vida cristã. Ela molda valores, redefine prioridades e transforma a maneira de enxergar o mundo. O que o mundo despreza, Deus exalta. O que o mundo chama de loucura, Deus revela como seu poder eterno. É nesse paradoxo que a fé cristã se sustenta e é nele que o crente encontra salvação, sentido e vida abundante. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu um caminho que escapa completamente às expectativas humanas para manifestar seu poder, a pregação simples do Evangelho. Em vez de confiar a transformação do mundo a grandes sistemas filosóficos, estruturas políticas ou demonstrações espetaculares de força, ele decidiu agir por meio da proclamação fiel de uma mensagem aparentemente comum. Essa escolha revela não apenas o caráter de Deus,
mas também sua intenção de alcançar o coração humano de forma profunda e duradoura. A pregação simples não significa superficial ou vazia. Pelo contrário, ela carrega uma profundidade espiritual que nenhuma sabedoria humana pode alcançar. Deus decidiu que sua verdade seria anunciada por palavras compreensíveis, acessíveis e diretas, para que ninguém pudesse dizer que a salvação era privilégio de poucos. A mensagem da cruz não exige diplomas, títulos ou habilidades extraordinárias para ser anunciada, porque o poder não está na forma, mas no conteúdo. É Deus quem age através da palavra proclamada. Ao longo da história bíblica, vemos que Deus frequentemente escolhe o que é improvável para revelar sua glória. Ele escolheu pastores para anunciar o nascimento de Jesus, pescadores para serem apóstolos e homens simples para espalhar o evangelho pelo mundo. Essa mesma lógica se aplica à pregação. Deus não depende de vozes famosas ou discursos refinados para salvar. Ele usa corações rendidos e bocas disponíveis. Isso humilha o orgulho humano e exalta a soberania divina. A pregação simples confronta a tendência humana de confiar em métodos, técnicas e estratégias, como se fossem a fonte do sucesso espiritual. Embora a organização e o preparo sejam importantes, nada pode substituir o agir do Espírito Santo. Quando a igreja começa a confiar mais em recursos humanos do que no poder da palavra, ela perde sua essência. Deus deixou claro que a fé não vem por argumentos persuasivos de sabedoria humana, mas pelo ouvir da palavra de Cristo. Essa escolha divina também protege o evangelho de se tornar um produto moldado ao gosto público. A pregação da cruz não foi feita para entreter, agradar ou impressionar, mas para confrontar, transformar e salvar. Em um mundo que busca experiências emocionais rápidas e mensagens motivacionais, a simplicidade da pregação bíblica pode parecer fraca. No entanto, é justamente essa simplicidade que permite que a verdade penetre no coração sem distrações. Deus age na pregação porque ela cria um ambiente de encontro entre a verdade divina e a condição humana. Quando a palavra é anunciada, o Espírito Santo trabalha de forma invisível, mas poderosa. Ele convence do pecado, revela a necessidade de arrependimento e aponta para Cristo como o único caminho de salvação. Nenhum recurso humano pode produzir esse efeito. A conversão é uma obra sobrenatural, e Deus escolheu a pregação como instrumento para realizá-la. A simplicidade da pregação também revela que a glória da salvação pertence somente a Deus. Se a transformação viesse por meio de técnicas sofisticadas ou discursos brilhantes, o ser humano poderia se gloriar. Mas quando vidas são mudadas por uma mensagem simples, fica evidente que foi Deus quem agiu. Isso mantém o foco na cruz e não no mensageiro. O pregador é apenas um instrumento, o poder vem do Senhor. Ao escolher a pregação simples, Deus também ensina a igreja a depender de Ele continuamente. Não há fórmula garantida. Não há método infalível. Cada vez que a palavra é anunciada, é necessário confiar que Deus fará sua obra. Isso exige fé, oração e sensibilidade espiritual. A igreja que entende isso não se apoia em tendências passageiras, mas permanece fiel à mensagem que recebeu. A pregação simples atravessa culturas, gerações e contextos sociais. Ela não está presa a um estilo específico ou a uma época. A mensagem da cruz pode ser anunciada em uma grande catedral ou em uma pequena casa, em uma cidade moderna ou em uma região remota, onde a palavra é proclamada, Deus age. Essa universalidade confirma que o poder não está na forma externa, mas na verdade eterna do Evangelho. Muitos desprezam a pregação simples porque esperam manifestações visíveis e imediatas de poder. No entanto, o maior milagre acontece no interior do ser humano. Quando alguém se arrepende, é perdoado e nasce de novo, um milagre eterno ocorre. Esse tipo de transformação não pode ser medido por aplausos ou estatísticas, mas seus frutos são visíveis ao longo do tempo. Famílias são restauradas, vidas são redirecionadas e corações são libertos. A fidelidade à pregação simples é um ato de obediência. Deus não pediu à igreja que reinventasse a mensagem, mas que a anunciasse. O chamado não é para tornar o evangelho mais aceitável, mas para proclamá-lo com clareza e amor. Quando a igreja permanece fiel a essa missão,
Ela experimenta o agir de Deus de maneira genuína e profunda. Confiar na pregação simples é crer que Deus sabe o que está fazendo. É aceitar que sua sabedoria ultrapassa a nossa e que seu poder se manifesta justamente onde o homem menos espera. É reconhecer que, por meio de palavras aparentemente comuns, Deus realiza sua obra extraordinária. Essa é a beleza do Evangelho, um Deus poderoso que escolhe agir de forma simples para que todos possam encontrar salvação. A cruz revela com clareza algo que o ser humano muitas vezes tenta minimizar: a gravidade do pecado. Vivemos em uma época em que o pecado é relativizado, justificado ou até celebrado. Muitos o tratam como uma falha pequena, um erro aceitável ou apenas uma escolha pessoal sem grandes consequências. No entanto, quando olhamos para a cruz, percebemos que o pecado é algo extremamente sério, profundo e destrutivo. Se houvesse outro caminho para a salvação, a cruz não teria sido necessária. O sacrifício de Jesus demonstra que o pecado não é apenas um problema de comportamento, mas uma condição espiritual que separa o homem de Deus. Não se trata apenas do que fazemos, mas do que somos sem a graça divina. A cruz declara que essa separação não poderia ser resolvida com boas intenções, esforços humanos ou práticas religiosas. Foi necessário um sacrifício perfeito, sem pecado, para reconciliar a humanidade com Deus. Ao mesmo tempo em que a cruz expõe a gravidade do pecado, ela revela a profundidade incomparável da graça. Deus não ignorou o pecado, mas decidiu lidar com ele de maneira definitiva. Em vez de condenar o ser humano à destruição eterna, ele escolheu oferecer perdão por meio do sacrifício do seu próprio Filho. Isso revela um amor que ultrapassa toda a compreensão humana. Um amor que não fecha os olhos para o erro, mas oferece redenção ao culpado. A graça revelada na cruz não é barata nem superficial. Ela custou um preço altíssimo. O sangue de Jesus foi derramado para que o perdão fosse possível. Isso nos ajuda a compreender que a graça não é licença para continuar no pecado, mas poder para viver uma nova vida. Quando alguém entende o preço pago na cruz, o coração é levado ao arrependimento genuíno e ao desejo de mudança. A cruz também desmonta a ideia de que alguns pecados são aceitáveis e outros imperdoáveis. Diante do sacrifício de Cristo, todo pecado é sério, mas nenhum é grande demais para o perdão de Deus. A mesma cruz que condena o pecado oferece perdão completo ao pecador arrependido. Isso traz esperança àqueles que carregam culpa, vergonha e arrependimento profundo. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Ao revelar a gravidade do pecado, a cruz confronta o orgulho humano. Ela mostra que ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa verdade pode ser desconfortável, mas é necessária. Enquanto o ser humano não reconhece sua real condição, ele não vê necessidade de um Salvador. A cruz remove qualquer ilusão de autossuficiência e nos coloca em uma posição de total dependência da graça. A profundidade da graça também se manifesta no fato de que Deus toma a iniciativa. O ser humano não subiu até Deus, Deus desceu até o ser humano. Na cruz vemos um Deus que se aproxima, que entra na história, que assume a dor e o sofrimento da humanidade. Ele não exige que o homem se purifique para então ser aceito, ele oferece perdão para que o homem seja transformado. Essa é a essência da graça. A cruz nos ensina que o perdão não ignora a justiça. O pecado foi julgado, a dívida foi paga e a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Isso significa que o perdão não é um ato de injustiça, mas o resultado de um sacrifício substitutivo. Jesus tomou sobre si a punição que era nossa. Essa verdade traz segurança ao crente, pois sua salvação não está baseada em sentimentos, mas em uma obra concluída. Compreender a gravidade do pecado e a profundidade da graça transforma a maneira como vivemos. Não vivemos mais de forma leviana, tratando o pecado como algo sem importância. Ao mesmo tempo, não vivemos sob culpa constante, porque sabemos que fomos perdoados. A cruz nos chama a uma vida de santidade, motivada não pelo medo, mas pela gratidão. Vivemos para agradar a Deus porque fomos alcançados por sua graça. A cruz também molda a nossa maneira de enxergar os outros. Quando entendemos que fomos perdoados de uma dívida impagável, aprendemos a estender graça ao próximo. Isso não significa relativizar o pecado alheio, mas
oferecer amor, verdade e esperança. A mesma cruz que nos alcançou é a que pode transformar qualquer pessoa. Isso impede a igreja de se tornar um espaço de julgamento e a convida a ser um lugar de restauração. Por fim, a cruz permanece como o maior testemunho do equilíbrio perfeito entre justiça e amor. Nela, Deus não compromete sua santidade nem abandona sua misericórdia. Ele lida com o pecado de forma definitiva e oferece graça de forma abundante. Esse mistério tão profundo e tão poderoso nos leva à adoração. Quanto mais contemplamos a cruz, mais entendemos o quão sério é o pecado e o quão grande é o amor de Deus. É nesse encontro entre a verdade e a graça que a vida cristã encontra seu verdadeiro fundamento. A cruz apresenta um paradoxo que desafia profundamente a lógica humana nela. A fraqueza aparente se transforma em vitória eterna. Aos olhos do mundo, o Calvário representou o fracasso total. Um líder religioso, traído, preso, humilhado, espancado e morto da forma mais cruel possível. Para muitos que observavam, aquele era o fim de uma história que parecia promissora. No entanto, o que parecia derrota era, na verdade, o cenário do maior triunfo já realizado. A fraqueza humana de Cristo na cruz não foi sinal de impotência, mas expressão máxima de obediência. Jesus não foi vencido pelos homens. Ele se entregou voluntariamente. Cada passo em direção ao Calvário foi marcado por uma decisão consciente de cumprir a vontade do Pai. Essa entrega revela que o verdadeiro poder não está em evitar o sofrimento a qualquer custo, mas em permanecer fiel ao propósito de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício. O mundo associa a vitória à dominação, à força visível e à capacidade de impor a própria vontade. A cruz redefine completamente esse conceito. Nela, a vitória vem por meio da rendição. Jesus vence não resistindo com violência, mas amando até o fim. Ele não desce da cruz para provar seu poder, ele permanece nela para cumprir sua missão. Esse tipo de poder é incompreensível para a mentalidade natural, mas é profundamente transformador. Na cruz, Jesus assume a posição de fraqueza para redimir aqueles que eram verdadeiramente fracos. Ele se identifica com a dor humana, com a rejeição, com o abandono e com o sofrimento. Isso mostra que Deus não vence à distância, entrando na realidade do homem. A vitória divina não acontece ignorando a fragilidade humana, mas atravessando-a e transformando-a. Aquilo que parecia o ponto mais baixo da história se torna o ponto mais alto da redenção. A fraqueza humana encontra a vitória divina quando entendemos que Deus age de forma diferente do que esperamos. O apóstolo Paulo afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A cruz é a maior prova dessa verdade. Quando tudo parecia perdido, Deus estava realizando sua obra mais poderosa. Quando não havia aplausos, reconhecimento ou glória visível, o plano eterno estava sendo cumprido. Essa é a verdade e traz grande conforto ao cristão. Muitas vezes nos sentimos fracos, incapazes e sem forças para continuar. Diante das lutas, podemos imaginar que Deus está distante ou que estamos derrotados. A cruz nos ensina o contrário. Ela mostra que Deus pode estar agindo com mais intensidade, justamente nos momentos de maior fragilidade. A vitória nem sempre se manifesta como esperamos, mas ela é real e eficaz. A cruz também ensina que a vitória divina não elimina imediatamente a dor, mas dá sentido a ela. Jesus sofreu, sangrou e morreu, mas sua morte não foi em vão. Da mesma forma, o sofrimento do cristão não é inútil quando vivido em comunhão com Cristo. Deus pode usar a dor para produzir maturidade, fé e esperança. A cruz nos lembra que o sofrimento não tem a palavra final. Na lógica humana, perder a vida é o fim. Na lógica do reino de Deus, perder a vida por amor a Cristo é encontrá-la. Jesus ensinou que quem quiser salvar a sua vida perderá. Mas quem a perder por causa dele, ele encontrará. A cruz encarna essa verdade. Ao entregar sua vida, Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Essa inversão de valores revela a profundidade da sabedoria divina. A vitória da cruz não se limita ao momento da morte de Jesus. Ela se confirma na ressurreição. O túmulo vazio
É a resposta definitiva de Deus à aparente derrota do Calvário. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a esperança foi restaurada. A cruz e a ressurreição não podem ser separadas. Juntas, e elas revelam que a vitória divina passa pela fraqueza, mas não termina nela. Essa compreensão transforma a maneira como enfrentamos desafios e provações. Em vez de fugir da fraqueza, aprendemos a depender de Deus. Em vez de confiar apenas em nossa força, aprendemos a descansar no poder do Senhor. A cruz nos ensina que a verdadeira vitória não é a ausência de dificuldades, mas a fidelidade em meio a elas. A fraqueza humana encontra a vitória divina quando o coração se rende. Quando deixamos de lutar com nossas próprias armas e confiamos plenamente em Deus, experimentando sua ação sobrenatural, a cruz se torna então não apenas um evento histórico, mas um princípio de vida. Morremos para o orgulho, para a autossuficiência e para o pecado e vivemos para Deus. Por fim, a cruz redefine o significado de vitória para todos os que creem. Não se trata de sucesso externo, mas de transformação interna. Não se mede por aplausos, mas por fidelidade. Não é construída pela força humana, mas pelo poder de Deus. O que parecia fraqueza se revela como triunfo eterno. E nesse paradoxo, o cristão encontra esperança, força e sentido para viver, sabendo que em Cristo, mesmo a fraqueza pode se tornar caminho para a vitória. A mensagem da cruz confronta diretamente o orgulho humano porque ela revela uma verdade que muitos resistem em aceitar: o ser humano não é o centro, nem o salvador de si mesmo. Desde o início, a humanidade luta para afirmar sua própria autonomia, desejando controlar o próprio destino e definir o que é certo ou errado segundo seus próprios critérios. A cruz rompe com essa ilusão, pois declara que ninguém pode se salvar por mérito, esforço ou superioridade moral. Diante dela, toda a vanglória humana é silenciada. O orgulho é uma das maiores barreiras para a fé genuína. Ele se manifesta de várias formas: na autossuficiência, na religiosidade vazia, na confiança excessiva na razão ou até na comparação com os outros. A cruz desmonta todas essas construções, porque nela todos se encontram no mesmo nível. Não há justo, não há superior, não há melhor. Todos necessitam da mesma graça, do mesmo perdão e do mesmo Salvador. Essa verdade é profundamente humilhante para o ego humano, mas absolutamente libertadora para a alma. A cruz exige rendição porque ela não permite negociações. Não há como se aproximar dela mantendo o controle. Para segui-la, é necessário abrir mão da tentativa de justificar-se, defender-se ou provar valor próprio. Jesus deixou claro que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa negação não é anulação da identidade, mas renúncia do orgulho que insiste em ocupar o lugar de Deus. Muitos até se aproximam da fé, enquanto ela parece acrescentar algo à sua vida, sem exigir mudanças profundas. Porém, a cruz não apenas acrescenta, ela transforma. E transformação verdadeira sempre envolve morte. Morte do velho homem, morte do ego inflado, morte da falsa sensação de controle. Esse processo é desconfortável porque o orgulho luta para sobreviver. No entanto, é justamente nesse morrer que a vida verdadeira começa. A rendição exigida pela cruz também confronta a ideia de um cristianismo conveniente. Não se trata de ajustar Deus aos nossos planos, mas de alinhar nossa vida à vontade dele. A cruz nos lembra que Jesus não morreu para ser um complemento da nossa existência, mas para ser o Senhor dela. Isso muda a forma como tomamos decisões, como lidamos com desejos e como encaramos prioridades. O orgulho quer um Cristo que sirva. A cruz revela um Senhor a quem servimos. O confronto com orgulho não acontece apenas no momento da conversão, mas ao longo de toda a caminhada cristã. Todos os dias somos desafiados a escolher entre confiar em nossa própria força ou depender da graça de Deus. A cruz permanece como um lembrete constante de que a vida cristã não é sustentada pela capacidade humana, mas pelo poder divino. Quando esquecemos disso, o orgulho retorna de forma sutil, disfarçado de autoconfiança espiritual. A rendição exigida pela cruz também redefine o conceito de sucesso. O mundo,
valoriza conquistas visíveis, reconhecimento e status. A cruz aponta para um caminho diferente onde a fidelidade é mais importante que a visibilidade e a obediência é mais valiosa que os resultados imediatos. Isso confronta profundamente o desejo humano de ser visto, aplaudido e exaltado. A cruz nos convida a viver para a glória de Deus, mesmo quando isso significa permanecer oculto aos olhos do mundo. Esse chamado à rendição também afeta a forma como nos relacionamos com os outros. O orgulho gera competição, comparação e julgamento. A cruz, ao contrário, produz humildade, serviço e amor. Quando entendemos que fomos alcançados pela graça, deixamos de olhar os outros de cima para baixo. Passamos a enxergá-los como pessoas que, assim como nós, precisam do amor e da misericórdia de Deus. A cruz nivela todos diante do Senhor. A mensagem da cruz também confronta o orgulho religioso. Ela deixa claro que práticas, tradições e aparências externas não substituem um coração rendido. É possível estar envolvido em atividades religiosas e ainda assim resistir à cruz. O orgulho religioso se manifesta quando alguém confia mais em suas obras do que na graça. A cruz expõe esse engano, mostrando que até nossas melhores obras são insuficientes sem a obra de Cristo. Rendição não significa passividade, mas alinhamento. Quando o orgulho é quebrado, o coração se torna sensível à direção de Deus. A vida deixa de ser uma luta constante para provar valor e se torna uma jornada de confiança. A cruz nos liberta da necessidade de autopromoção e nos conduz a uma vida marcada pela dependência do Senhor. Essa dependência não enfraquece, ela fortalece, porque nos conecta à fonte verdadeira de poder. Por fim, a cruz nos ensina que a verdadeira exaltação vem depois da rendição. Jesus se humilhou até a morte. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Esse princípio permanece válido para todos os que o seguem. Quando o orgulho é deixado aos pés da cruz, Deus trabalha no coração e no tempo certo produz frutos duradouros. A rendição que a cruz exige não é perda, mas ganho. É nela que encontramos liberdade, identidade e propósito verdadeiro, vivendo não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós se entregou. A Igreja de Cristo vive em uma tensão constante entre agradar a Deus e buscar a aceitação do mundo. Desde o início, a mensagem da cruz nunca foi popular, e Jesus jamais prometeu que seus seguidores seriam aplaudidos. Ainda assim, existe uma tentação permanente de suavizar a mensagem, adaptá-la aos valores culturais ou omitir aspectos que confrontam o coração humano. A cruz, porém, não permite ajustes convenientes. Ela permanece como centro do Evangelho e como chamado claro para que a Igreja nunca se envergonhe daquilo que Deus escolheu como instrumento de salvação. Não se envergonhar da cruz significa permanecer fiel à mensagem, mesmo quando ela gera rejeição. O apóstolo Paulo declarou com convicção que não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa afirmação revela que a vergonha surge quando passamos a medir o valor da mensagem pela reação das pessoas e não pela fidelidade a Deus. Quando a igreja entende que o poder não está na aceitação pública, mas na verdade proclamada, ela encontra coragem para permanecer firme. O mundo muda constantemente seus valores, opiniões e expectativas. O que é aceitável hoje pode ser rejeitado amanhã. Se a igreja molda sua mensagem para acompanhar essas mudanças, ela perde sua identidade e sua autoridade espiritual. A cruz, no entanto, é imutável. Ela atravessa gerações, culturas e contextos sem perder sua relevância. Não se envergonhar da cruz é reconhecer que a herdade de Deus não precisa ser atualizada para continuar sendo eficaz. A vergonha da cruz nem sempre se manifesta de forma explícita. Muitas vezes ela aparece no silêncio, na omissão ou na substituição da mensagem central por discursos mais confortáveis. Quando a cruz deixa de ser proclamada com clareza, a igreja pode até crescer em número ou influência, mas perde o poder transformador do Evangelho. A cruz é o que confronta o pecado, anuncia o perdão e aponta para a necessidade de arrependimento. Sem ela, a fé se torna superficial. Não se envergonhar da cruz também significa viver de acordo com o que ela representa. A mensagem anunciada precisa ser confirmada pela vida vivida. Uma igreja que prega a cruz, mas vive segundo os valores do mundo,
envia uma mensagem contraditória. A fidelidade à cruz se expressa em humildade, serviço, amor sacrificial e compromisso com a verdade. Esses valores nem sempre são admirados, mas refletem o caráter de Cristo. A ousadia para não se envergonhar da cruz não nasce da força humana, mas da convicção espiritual. Quando alguém entende profundamente o que a cruz significa, não consegue tratá-la como algo secundário. A gratidão pela salvação recebida gera coragem para testemunhar. Quem foi alcançado pelo poder da cruz não consegue permanecer em silêncio diante dela. A experiência pessoal com Cristo fortalece a fé e sustenta a perseverança. A missão da igreja não é tornar a cruz aceitável, mas torná-la conhecida. A transformação não acontece quando a mensagem é diluída, mas quando ela é proclamada com amor e verdade. O Espírito Santo é quem convence o coração humano. Cabe à igreja ser fiel. Quando tentamos assumir o papel de agradar a todos, perdemos o foco da missão. A cruz sempre será um divisor de águas, alguns a rejeitarão, outros a abraçarão. Não se envergonhar da cruz exige coragem em tempos de oposição. Em muitos contextos, assumir publicamente a fé cristã pode gerar críticas, rejeição ou até perseguição. A igreja primitiva enfrentou essas realidades desde o início, mas permaneceu firme porque compreendia que a cruz precedia a glória. O sofrimento por causa de Cristo não é sinal de fracasso, mas de fidelidade. A cruz nos lembra que o caminho do reino passa pela renúncia. A fidelidade à cruz também preserva a igreja de se perder em sua própria relevância. Quando a cruz está no centro, a igreja entende que sua força não está em estratégias, estruturas ou influência cultural, mas na presença de Deus. A cruz mantém o coração da igreja alinhado com sua missão principal: anunciar a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Jesus Cristo. Não se envergonhar da cruz é, acima de tudo, um ato de amor. Amor a Deus, que ofereceu seu Filho, e amor às pessoas que precisam ouvir a verdade que liberta. Mesmo quando a mensagem é rejeitada, ela continua sendo necessária. O silêncio da igreja não salva, mas a proclamação da cruz oferece esperança eterna. Por fim, a igreja é chamada a permanecer firme até o fim. A cruz não é apenas o ponto de partida da fé cristã, mas o seu fundamento contínuo. Enquanto a igreja mantiver Cristo crucificado como centro de sua mensagem e de sua vida, ela continuará sendo instrumento de Deus para transformar o mundo. Não há vergonha na cruz, porque nela se revela o maior amor, maior sacrifício e maior poder. É essa cruz que a igreja deve anunciar, viver e glorificar hoje e sempre. A mensagem da cruz não é apenas algo que ouvimos uma vez e deixamos no passado. Ela é um chamado contínuo que molda toda a caminhada cristã. Quando a cruz ocupa o centro da fé, ela redefine prioridades, valores e a maneira como o cristão se posiciona no mundo. Não se trata apenas de crer que Jesus morreu, mas de viver diariamente à luz desse sacrifício. A cruz deixa de ser um evento histórico distante e se torna um princípio ativo que orienta cada decisão. Viver a partir da cruz significa aceitar que a vida cristã envolve um processo constante de morte e ressurreição. Morremos para o pecado, para o egoísmo, para os desejos que nos afastam de Deus. E ressuscitamos para uma nova forma de viver, guiada pelo Espírito. Esse processo não é instantâneo nem fácil. Ele acontece dia após dia, em escolhas pequenas e grandes, quando optamos por obedecer a Deus em vez de seguir nossos impulsos naturais. A cruz também redefine o sentido de liberdade. Para o mundo, liberdade significa fazer tudo o que se deseja, sem limites ou responsabilidade. A cruz apresenta um conceito diferente. Somos verdadeiramente livres quando somos libertos do domínio do pecado e do ego. Essa liberdade não nos prende, mas nos direciona. Nos liberta da escravidão interior e nos conduz a uma vida com propósito. O cristão aprende que obedecer a Deus não é perda de liberdade, mas o caminho para vivê-la plenamente. Quando a cruz está no centro, a fé deixa de ser apenas uma crença intelectual e se torna um estilo de vida. Isso afeta a forma como lidamos com dinheiro, relacionamentos, perdão e sofrimento. A cruz nos ensina a amar quando é mais fácil odiar, a perdoar quando é mais natural guardar ressentimento,
a servir quando o mundo incentiva a ser servido. Esses valores contraculturais refletem o caráter de Cristo e testificam silenciosamente ao mundo. A vida moldada pela cruz também enfrenta resistência. Muitas vezes escolher o caminho da obediência significa nadar contra a corrente. O cristão pode ser incompreendido, criticado ou até rejeitado. No entanto, a cruz nos lembra que Jesus também foi rejeitado. Segui-lo não garante conforto, mas garante sentido. A esperança cristã não está na aprovação humana, mas na certeza de que Deus está presente e atuante em cada etapa da jornada. A cruz também transforma a maneira como encaramos o sofrimento. Em vez de vê-lo apenas como algo a ser evitado, passamos a enxergá-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual. Isso não significa buscar a dor ou negar sua dificuldade, mas confiar que Deus pode usá-la para produzir frutos eternos. A cruz mostra que Deus pode transformar o sofrimento em redenção, e essa verdade fortalece o coração em tempos de prova. Viver a partir da cruz gera humildade constante. O cristão nunca se coloca acima dos outros, porque sabe que foi salvo pela graça. Essa humildade cria espaço para o aprendizado, para a correção e para a dependência contínua de Deus. A cruz nos impede de transformar a fé em motivo de superioridade e nos conduz a uma postura de serviço. Quem entende o que recebeu na cruz sente o desejo de servir, não de dominar. A cruz também fortalece a esperança futura. Ela aponta para além das circunstâncias presentes e nos lembra que a história não termina aqui. A morte de Jesus foi seguida pela ressurreição, e essa mesma esperança sustenta o cristão. Mesmo quando tudo parece perdido, a cruz nos lembra que Deus ainda está escrevendo a história. A ressurreição garante que a dor não é definitiva e que a vida tem a última palavra. Uma vida centrada na cruz também produz perseverança. O cristão aprende a continuar firme mesmo quando não vê resultados imediatos. A fidelidade deixa de depender de recompensas visíveis e passa a ser motivada pelo amor a Deus. A cruz ensina que a obediência é valiosa mesmo quando é silenciosa e invisível aos olhos humanos. Deus vê, Deus conhece e Deus recompensa no tempo certo. Por fim, viver a partir da cruz é viver com propósito claro. A vida deixa de girar em torno do próprio interesse e passa a refletir a missão de Cristo. Somos chamados a anunciar, com palavras e atitudes, o amor revelado na cruz. Cada gesto de graça, cada ato de perdão e cada decisão guiada pela fé se torna um testemunho vivo do poder da cruz. Assim, a mensagem não fica restrita ao púlpito, mas se manifesta no cotidiano, mostrando ao mundo que a loucura da cruz continua sendo o maior poder de Deus para transformar vidas. A mensagem da cruz aponta inevitavelmente para um convite pessoal e inadiável, uma resposta. Ninguém permanece neutro diante dela. A cruz exige decisão, posicionamento e entrega. Ela não é apenas uma verdade a ser compreendida, mas um chamado a ser aceito. Cada vez que a cruz é anunciada, o coração humano é confrontado com a pergunta mais importante da vida: o que farei com Jesus e com o sacrifício que ele realizou? Responder à cruz não é apenas levantar uma mão ou repetir uma oração. É permitir que Deus transforme o interior. A cruz chama ao arrependimento genuíno, que não se limita ao remorso pelo erro, mas envolve mudança de direção. É reconhecer o pecado, abandonar a autossuficiência e confiar plenamente na obra de Cristo. Esse arrependimento não nasce do medo da condenação, mas da compreensão do amor revelado no Calvário. A cruz também convida a fé verdadeira. Fé não como um conceito abstrato, mas como confiança total em Jesus. Confiar que seu sacrifício é suficiente, que sua graça é real e que sua promessa de vida eterna é segura. Essa fé desloca o centro da vida do eu para Cristo. Passamos a viver não mais apoiados em nossas próprias forças, mas sustentados pela fidelidade de Deus. Responder à cruz envolve aceitar uma nova identidade. Aqueles que creem deixam de ser definidos pelo passado, pelos erros ou pelas falhas. Na cruz, o velho homem é crucificado e uma nova vida começa. Essa identidade não é construída pelo desempenho espiritual, mas pela posição que temos em Cristo. Somos perdoados, reconciliados e adotados como filhos de Deus,
Essa verdade traz cura para a alma e restaura a dignidade perdida. A resposta à cruz também implica compromisso. Seguir a Cristo não é um evento isolado, mas uma jornada contínua. A cruz nos chama a caminhar com Jesus todos os dias, permitindo que Ele governe nossas decisões, desejos e prioridades. Esse compromisso não é pesado quando nasce do amor. Pelo contrário, ele traz sentido, direção e paz ao coração. A obediência deixa de ser um fardo e se torna uma expressão de gratidão. A cruz também envia. Quem é alcançado por ela se torna testemunha do que Deus fez. Não é possível experimentar o perdão e permanecer indiferente ao sofrimento espiritual dos outros. A cruz desperta compaixão e responsabilidade. Somos chamados a anunciar com palavras e atitudes a mesma graça que nos alcançou. Cada cristão se torna um mensageiro da reconciliação, refletindo o amor de Cristo no mundo. Responder à cruz exige perseverança. A caminhada cristã não é isenta de desafios, dúvidas ou lutas. No entanto, a cruz nos lembra que Deus é fiel e que sua obra não será interrompida. Mesmo quando falhamos, encontramos na cruz perdão e restauração. Ela não apenas inicia a fé, mas a sustenta até o fim. A esperança cristã não está na perfeição humana, mas na graça constante de Deus. A cruz também aponta para a eternidade. Ela nos lembra que a vida presente é passageira e que existe algo maior à frente. Essa perspectiva eterna muda a forma como lidamos com perdas, dores e frustrações. Sabemos que nada do que vivemos em Cristo é em vão. A cruz garante que a morte não é o fim e que a promessa de ressurreição é real. Essa esperança fortalece o coração e renova a fé. Responder à cruz é, acima de tudo, render-se ao amor de Deus. Um amor que não impõe, mas convida. Que não força, mas espera. Que não condena, mas oferece perdão. A cruz permanece aberta, chamando cada pessoa a se aproximar. Alguns a rejeitam, outros a abraçam, mas ela continua sendo o maior sinal do amor divino pela humanidade. Por fim, a cruz nos chama a viver de forma coerente com aquilo que cremos, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas transformadas. Cada dia se torna uma oportunidade de refletir a graça recebida. A loucura da cruz, desprezada pelo mundo, continua sendo o poder de Deus para salvar, restaurar e dar vida eterna. E aqueles que respondem a esse chamado descobrem que, ao perder a própria vida aos pés da cruz, encontram a verdadeira vida que jamais terá fim.